bom dia. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do ensino de Cristo, que lá está descrito no capítulo 6 do livro de João, que trata especificamente Cristo como o pão da vida, o corpo e o sangue de Cristo. Vamos tentar entender o que é esse significado. Por que ele disse que ele é o pão da vida? Por que ele disse que quem comer a carne e o sangue dele vai ter a vida com ele, vai ter a vida eterna? Vamos entender o que significa isso. Lá no capítulo 6 está a narrativa da multiplicação de pães e de peixes, onde quase 5.000 homens foram alimentados com 3 peixinhos e 5 pães. Então a narrativa ela inicia de uma forma em que Jesus ele convida os apóstolos a alimentar uma multidão. Eu vou ler para vocês. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar e que comer? Ou seja, partiu do mestre a provocação, a ideia de que eles deveriam alimentar aquela multidão. Não houve ali pedido de alimento para Cristo, não houve pedido de pão, de peixe, não houve queixa de que alguém tivesse com fome ali, não. Cristo chegou para Filipe e disse: aonde nós iremos comprar pão para alimentar essa multidão toda? Aí eles começaram a se despertar que eles não tinham como alimentar. André até disse ali, mais adiante, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto é para tanta gente? Então, a lição que Cristo quis dar aí, justamente, é fazer uma analogia entre o alimento sólido, o alimento que a gente conhece, esse alimento físico que serve para nutrir o corpo humano, e o alimento espiritual, que serve para o desenvolvimento das características espirituais, que serve para a união, fomentar a união com Deus e com Cristo. Então eu não vou ler os detalhes dessa parábola, mas enfim, quase 5.000 homens foram alimentados, sobrou 12 cestos de pães. Depois que houve essa multiplicação, o povo se fartou. Mas a questão é que, logo depois, o Cristo, ele, digamos assim, entrou em detalhes mais, novamente, sobre a questão do pão. No versículo 22, nós vemos o seguinte: quando, pois, viu no 24, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem o seu discípulo, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegasse aqui? Respondeu-lhe Jesus, no versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e vos fartastes. Aí Jesus começou o seu ensino de verdade a partir desse momento. Não lá quando ele fartou a multidão. É claro que foi extremamente um ato de misericórdia de Deus alimentar aquela população. Só que o que ele quis mostrar? Que a população estava interessada no alimento físico, no aqui e agora. Mas ele era o alimento, não era os pães. O alimento era o próprio Cristo. E ali ele vai começar a desdobrar, no 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então aqui ele começou a lição de verdade. Com base na experiência, com base no exemplo do pão físico, material que ele multiplicou, ele começou uma lição mostrando que ele é o alimento, que as pessoas não têm que procurar o alimento físico, que as pessoas estavam procurando ele para satisfazer uma necessidade transitória, temporária, porque o pão físico
O alimento, ele não vai te pedir que você adoeça, que você morra, que a sua vida siga seu rumo. Isso aí não vai influenciar em nada no rumo da sua vida. Enfim, no rumo espiritual da sua vida, que eu estou dizendo. Não no físico, não na nutrição física, no espiritual. O espiritual, aquilo que cada um tem que procurar, é justamente o que você não vê no físico. É aquilo que está invisível, mas que Cristo veio trazer. Aí Cristo demonstra que Ele é o pão enviado por Deus. Ele é o alimento. Assim como o povo recebeu do céu o maná, aí ele dá o exemplo, porque lá no episódio que o povo foi tirado do Egito por Moisés, na escravidão, no livro de Êxodo, consta que eles receberam, durante a jornada pelo deserto, um alimento chamado maná. Uma espécie de um bolo, um pão que caía do céu. Então, durante um bom tempo, eles foram alimentados com esse maná. E Jesus fez analogia: eu sou o pão que veio do céu, eu sou o alimento que Deus mandou para você, o alimento espiritual que vocês precisam, o alimento que faz vocês espiritualmente não perecer, mas vocês terem uma vida eterna, não essa vida efêmera, porque essa vida efêmera vai passar, vocês vão envelhecer, vão morrer ou não vão envelhecer, enfim, vai passar, mas a vida eterna, a vida espiritual, que se perpetua, essa eu trouxe, sou eu mesmo. E vocês têm que comer. E mais adiante ele fala assim, que ele é o alimento. Quem não comer o corpo dele e quem não beber o sangue dele, não vai ter a vida eterna, não vai ter parte com Deus e não vai ter parte com ele. Aí eles ficaram escandalizados. Comer o seu corpo e beber o seu sangue. Mas nós temos que entender o que é beber o sangue de Cristo. Levíticos, capítulo 17, verso 11. Eu quero ler para vocês. Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ou seja, o que ele estava dizendo ali, em síntese? Que as pessoas têm que se alimentar da carne dele, do sangue dele, não do pão que perece, não do alimento físico que perece, mas do alimento espiritual que dá vida eterna. Que ele veio, o sangue dele veio para limpar as pessoas do pecado. O sangue simbolicamente, porque lá em Levíticos 17:11 se utilizava o sangue, aspergia o altar, o sacerdote aspergia o altar com o sangue do animal imolado, ou seja, para perdão dos pecados, o povo tinha que levar no templo um animalzinho, sacrificar esse animalzinho, e o sangue era aspergido no templo e era perdoado os pecados a partir do sangue daquele animalzinho sacrificado, derramado. Aí Hebreus diz que Cristo veio para acabar de uma vez por toda com esse sacrifício, porque ele é o sacrifício. Ele foi como cordeiro, por isso que é chamado Cordeiro de Deus. Ele foi como cordeiro crucificado e foi vertido o sangue dele, porque aquele sangue precisava ser vertido para perdão dos pecados. Então o sangue dele que as pessoas têm que beber é a vida dele. O que é o sangue? Lá em Levítico 17:11 é a vida. Levítico diz, o sangue do animal é a vida. Vocês estão proibidos de beber sangue. Porque se vocês beberem sangue do animalzinho lá, no Antigo Testamento, vocês estão bebendo a vida dele. Vocês não podem beber o sangue. E aqui Cristo está mandando ao contrário. Bebam o sangue, o meu sangue, e comam a minha carne. Ou seja, coloque a minha vida dentro de vocês. Passem a viver a vida, sejam cada um pequenos cristos. Passem a me imitar, passem a ter fé em mim, a crer em mim, de tal forma que a vida de vocês se transforme na minha. E a gente seja uma vida só perante o Pai, para a gente ser um só perante o Pai. Vocês têm que tomar o meu sangue, para vocês ter parte comigo. Vocês têm um pacto comigo. Vocês têm uma aliança comigo. Porque o meu sangue, o momento que vocês beberem meu sangue e comerem minha carne, vocês vão ter a minha vida. A minha vida vai estar dentro de vocês. E esse sangue que vocês beberem, esse sangue vai perdoar vocês do pecado. Porque Hebreus disse que Cristo veio por uma vez por todas, para acabar com o sacrifício de animais, porque ele é o sacrifício. E todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter seus pecados perdoados, porque ele derramou o sangue. E se eu creio e eu comungo do corpo e o sangue de Cristo, eu tenho meus pecados perdoados. E a minha vida vai ser uma vida, tem que passar a ser uma vida de santidade, imitar Cristo. Imitar nesse sentido, Cristo não pecou, eu não posso pecar, porque a partir de agora eu estou
Eu estou fazendo parte, uma só vida com Ele. Então é esse o simbolismo. Não procure o pão que perece. Não procure aquele pão lá que vai satisfazer a tua necessidade física hoje. Mas é o pão, o corpo e o sangue de Cristo representado que vai te dar a vida eterna, que vai